O estado de Minas foi fundado por Juscelino Barbosa, que na época era diretor do Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais, ao lado de Álvaro Mendes Pimentel e de Pedro Aleixo, ambos membros do Conselho Deliberativo de Belo Horizonte, o que hoje nós chamamos de Câmara Municipal. Os três formaram uma sociedade limitada sobre a razão social, de Estado de Minas Sociedade Limitada. O objetivo inicial dos fundadores da Nova Folha era muito mais dotar a imprensa mineira de um periódico que imprimisse novos padrões jornalísticos em Belo Horizonte do que criar um órgão engajado nas lutas políticas. Assim, durante seus primeiros meses de existência, o Estado de Minas limitou-se a noticiar as discussões iniciais em torno da sucessão de Washington Luiz na presidência da República, sem optar por uma definição clara. Ao se iniciar o ano de 1929, Juscelino Barbosa desfez-se de sua parte no jornal, ficando a empresa sob a responsabilidade de Pedro Aleixo e Álvaro Mendes Pimentel. A partir desse momento, o jornal começou a definir com maior nitidez sua linha política. Em 15 de junho de 1929, o Estado de Minas transformou-se numa sociedade anônima, cujo controle acionário foi adquirido por Francisco de Assis Chateaubriand, Bandeira de Melo, proprietário na época dos primeiros órgãos do que viria a ser a cadeia dos diários associados. Chateaubriand entregou a direção do jornal a Diário de Almeida Magalhães, que, na primeira reunião com os integrados do seu novo jornal, nomeou Milton Campos para o cargo de redator-chefe, Tancredo Neves como secretário de redação, Pedro Aleixo como presidente da empresa e José Alckmin como gerente. Com a derrota dos constitucionalistas, Chateaubriand foi obrigado a deixar o país. Nesse momento, Diário de Almeida Magalhães foi chamado ao Rio de Janeiro para assumir a direção de O Jornal, principal órgão dos diários associados, passando a direção do Estado de Minas a Afonso Arinos de Melo Franco, no início de 1933. Em fevereiro de 1938, o jornal passou por uma reforma gráfica e adquiriu um maquinário novo e mais moderno, substituindo a linotipo Marinoni pela rotativa Speed King. No mesmo mês, foi inaugurado o primeiro prédio construído para ser a sede do jornal. Em 1954, o Estado de Minas adquiriu uma rotativa MAN, em 4 cores, com capacidade para rodar mais de 60 mil jornais por hora. O jornal passou por mais de uma reforma gráfica e passou a adotar o formato estandarte. Em abril de 1963, foi inaugurado o Serviço Radiofoto do Estado de Minas. E em 1964, aconteceu a primeira grande reforma gráfica do jornal, conforme o projeto elaborado pelo artista plástico Amílcar de Castro. Em março de 1979, foi inaugurado o Parque Gráfico Geraldo Teixeira da Costa. A partir de então, o jornal passou a ser produzido todo em offset. Houve um aumento no número de tiragens e a empresa passou a operar no mercado, também imprimindo jornais para empresas e órgãos do governo. Em 1988, o Parque Gráfico foi ampliado e, em 20 de março daquele ano, foi impressa na capa do jornal a primeira foto sobre o treino da Seleção Brasileira de Vôlei. Em 1994, entrou em funcionamento o Telservice, um catálogo de consultas de serviços acessados por telefonema gratuito, que ampliava o espaço para o leitor fazer sugestões e críticas ao jornal. Através desse serviço, os leitores podiam também ter acesso às notícias que não haviam entrado na edição do dia. Em janeiro de 1995, o Estado de Minas iniciou outra reforma gráfica e editorial, implantando o sistema de editoração informatizada. Em janeiro de 1996, foi lançado o Net Service. Em novembro de 2000, o jornal mudou da sede e passou a ocupar o edifício Pedro Aleixo, em homenagem a um de seus fundadores. Em 2004, foi realizada uma nova reforma no projeto gráfico e editorial do jornal, que passou a ter 3 edições diárias, além de começar a ser distribuído em outros estados. Em março de 2008, o Jornal Mineiro comemorou 80 anos e, como parte das comemorações, lançou um novo caderno voltado especificamente para o público jovem, de 13 a 19 anos. Hoje, com 90 anos, o Estado de Minas passa por um processo de convergência de mídias, buscando se adequar ao novo cenário da comunicação.